Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês irão assistir essa palestra. É uma satisfação estar aqui novamente. Fui convidada pelo IEE para fazer um breve comentário sobre um livro muito interessante chamado Pensamento e Paz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso amado médium Francisco Cândido Xavier. É um livro de profundo teor moral e, especificamente, o nosso comentário vai ser sobre o capítulo 16, vocação. Aquela vocação que nós temos para exercer determinadas atividades que nós chamamos comumente de dons, de inclinação para fazer aquele determinado tipo de ocupação. Nesse comentário do Emmanuel, que não é muito longo, ele tem acho que no máximo umas 2,5 páginas, dependendo da edição, né, do livro, ele trata esse texto começando pela parábola dos talentos. Como não poderia deixar de ser uma das parábolas mais interessantes, belas de que Jesus nos deixou, e tem um profundo conhecimento, um profundo teor moral. Para quem não conhece, nós vamos relembrar sucintamente. Havia 3 servos e um senhor poderoso foi viajar e deixou na mão desses 3 servos uma determinada quantidade de dinheiro. Naquele tempo, a moeda era chamada de talentos, né? Então, para o primeiro servo, ele deixou 5 moedas, 5 talentos. Para o segundo, ele deixou 2 talentos e para o terceiro, um único talento. E foi viajar. A ideia dele é que esse dinheiro fosse trabalhado, multiplicado, aplicado, para que rendesse, né, um maior valor enquanto ele estava fora. Quando ele voltou, então, naturalmente, ele pediu para que dessem satisfação do que haviam feito com o dinheiro. O primeiro servo disse: mestre, senhor, eu tinha aqui 5 talentos, trabalhei, me empenhei, ganhei mais 5, está aqui 10 talentos para o senhor. O segundo servo falou: mestre, eu também fui leal, eu fiz o meu trabalho, eu tinha 2 talentos, aqui estão, eu obtive mais 2 talentos, 4 talentos para você. O terceiro servo disse: mestre, eu tinha um talento só, eu fiquei com medo de gastar, de perder, mas eu enterrei, não aconteceu nada com ele. Então tá aqui, olha, de volta o seu dinheiro. E o senhor, como não poderia deixar de ser, ficou muito chateado, ficou bravo mesmo com o terceiro servo. Falou: servo mau, se fosse para guardar, eu mesmo teria colocado em algum lugar secreto ou teria levado o dinheiro comigo. A ideia era que você aplicasse, fizesse render a oportunidade que eu lhe dei. Então, essa parábola nos mostra, primeiro, uma coisa muito interessante. Se nós fizermos uma analogia com o Senhor sendo nosso Deus, né? Bom, justo, infinitamente justo e bom. E as atitudes de servos, como nós no caminho da evolução, nós temos diferentes quantidades de oportunidades. Aí nós temos a tentação de dizer: mas por quê, né? Por que eles não receberam quantidades iguais de dinheiro? É que o mérito é muito importante. Nós não estamos todos, é muito difícil um espírito em evolução estar exatamente no mesmo estágio evolutivo. Todos nós, à medida que temos as nossas vidas, que fazemos as nossas diversas reencarnações e caminhamos na senda da lei do progresso, nós angariamos determinados valores, determinados aspectos de maturidade psicológica que nos é inerente pela meritocracia, pelo livre-arbítrio de cada um. Então, é daí essas quantidades de dinheiro terem sido simbolizadas por diferentes valores. E Jesus termina essa parábola dizendo assim, que aquele que se empenha, que quer progredir, terá em abundância. Mas aquele que se nega a prestar trabalho, prestar um autoconhecimento para evoluir,
ele nem até o que tem lhe será tirado. E ele até fala assim, com uma certa ênfase, que será tirado as trevas exteriores, e lá haverá choro e ranger de dentes. Então, a primeira coisa que é importante lembrar, Jesus dava uma metáfora, um colorido, às vezes, até um pouco exagerado, porque era muito difícil naquele tempo você explicar para um povo que estava começando o caminho do progresso, que eram crianças espirituais, detalhes, nuances de alto valor moral. Então ele usava exemplos, parábolas e às vezes até uma certa pinceladas mais fortes, né, uma caricatura entre aspas do que deveria ser o reino dos céus. Então a ideia não é que Deus não é injusto. Ele jamais pune pelo um prazer de vingança, de castigo, como de um flagelo para que você aprenda no sofrimento puro e simplesmente. Ao contrário, o sofrimento, para o nosso amado Senhor, ele tem um teor moral. À medida que você se dá conta, você sofre por um conhecimento de um estado de consciência que antes você não tinha. Nesse sentido é que Jesus diz que você irá ficar nas trevas exteriores até que você se ilumine. E tanto que tem uma outra passagem bíblica que ele diz: vá antes que o seu irmão te jogue o juiz te jogue para as trevas, e que você não sairá de lá até pagar o último centil. Mas você sairá. Deus nos dá a oportunidade a todos nós da redenção, da descoberta, de se reconduzir ao bom caminho, das leis divinas, da senda evolutiva, da lei do progresso. E então essa parábola é muito bonita porque mostra, como Emmanuel cita, o que cada um faz nas oportunidades que ganham no decorrer da sua existência, e que nós devemos sempre nos empenhar em fazer bom uso delas. Tanto que nesse texto ele cita ainda, por exemplo, que se um juiz, comentando rapidamente um resumo, né, desse texto do capítulo 16, que se um juiz fizer mau uso do seu poder de julgamento, abuso da sua autoridade, ele poderá voltar numa outra encarnação como um réu, sofrer, por analogia, fatos semelhantes ao que ele provocou, só que agora como um receptor dessa injustiça, para que ele aprenda o valor de ser uma pessoa justa. Da mesma forma, Emmanuel cita que, por exemplo, se você for uma dama poderosa e que tinha muito poder, muita influência nos governos, nas pessoas, e usar mal essa autoridade, usar mal o seu status de elevada posição social, você poderá retornar depois, numa outra ocasião, numa outra encarnação, como uma humilde serva, num trabalho muito simples, para que você aprenda o valor da humildade e como é difícil você ser maltratado, né, por pessoas que acham que são melhores do que os seus semelhantes. Mas para continuar esse comentário do nosso amado Emmanuel, que claro disse coisas acertadas e corretas, eu gostaria de lembrar das leis naturais, né, que nós chamamos também de leis divinas, diante da vocação de cada um. Nós devemos lembrar que nós estamos aqui para nos aprimorar e para fazer correções nas nossas más tendências, através da lei do progresso, da lei do trabalho. Daí ser muito importante fazer bom uso de todos os dons que nos são dados. Mas outros fatores que entram para que nós façamos esse aprimoramento dos nossos dons, entre aspas, né? Dos nossos talentos, agora não mais no sentido de moedas, mas no sentido de dons propriamente ditos. Nós temos que lembrar duas leis naturais muito interessantes que estão muito correlacionadas. É causa e efeito e a lei de ação e reação. Normalmente, numa linguagem
comum, coloquial, nós usamos isso como sinônimos, mas na verdade há diferenças sutis e nem tão sutis assim. Enquanto a ação e reação ela dá uma ideia de aplicação nas leis físicas e de um comportamento binário 0 ou 1, a lei de causa e efeito ela é não binária. Ela normalmente, além das leis físicas, ela abrange também as leis morais, aspectos psicológicos e envolve diversas variáveis que vão criar uma realidade complexa, cuja previsibilidade é bem mais difícil. Então, como exemplo da diferença entre sutis, né, e às vezes até claras, da ação e reação e causa e efeito, eu cito aqui, olha, por exemplo, o efeito dominó. O efeito dominó é típico de ação e reação. Bateu, a peça cai. Bateu, a peça cai. Bateu, a peça cai. Você vê que é um comportamento binário, não tem aí outro fator além da gravidade e do impacto da pancada em si. Já, da mesma forma, se você está num jogo de bilhar, você tem aquela clássica lei da física, né? A lei material, do nosso mundo material. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí, a partir disso, você consegue fazer as suas jogadas, prevendo aonde a bola tal irá cair, na caçapa número tal, etc, etc, etc. Já as leis de causa e efeito, eu trouxe aqui até um exemplo que é comentado mais no ambiente de efeitos meteorológicos, mas também é aplicado à filosofia. O efeito borboleta, quem nunca ouviu falar, né, o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tufão, um furacão no Texas. Isso é pelo autor desse ditado, ele quer dizer o seguinte, que fenômenos geralmente é usado na teoria de caos, mas não no sentido de caos, no sentido de que muitas variáveis fazem uma inter-relação complexa e que é de difícil previsibilidade, porque as interações entre essas variáveis, por menor que elas sejam, como o bater de uma asa de uma borboleta, jamais voltará ao estágio inicial. O resultado é complexo e amplo. É nesse sentido que nós devemos ampliar, porque Deus, sendo infinitamente justo e bom, Ele não quer nos castigar. É por isso que Jesus dizia assim, nos seus ensinamentos: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aquele que busca, encontrará, achará. Então, como eu digo, não há ideia de um castigo, mas sim de redenção, de percepção, né? Como nós diríamos, um salto quântico da consciência. O salto quântico, para quem lembra, lá estudou no ginásio, antigamente era ginásio, né? No meu tempo. E no colegial, você estudava que os elétrons aquecidos, dependendo do aquecimento num átomo, eles podiam pular de uma camada, passando de um estágio energético, saltando para outro, bem superior. Não era um salto gradual, linear e constante. Poderia haver um grande salto. Nesse sentido que a gente usa aí a palavra salto quântico. Então, a nossa consciência, ela trabalha a um nível quântico. E a relação de causa e efeito na nossa vida é complexa. E por isso que, embora haja, em linhas gerais, a analogia de sofrer as consequências daquilo que se praticou, como ser um juiz numa encarnação e ser réu na outra, nós temos que lembrar de atenuantes e agravantes que poderão ocorrer na nossa atual encarnação. Às vezes, como diriam os nossos irmãos evangélicos, nos dando um livramento, né? Eles dão o testemunho do livramento pelos nossos próprios atos, pelo nosso livre-arbítrio, nossa escolha de ser pessoas de bem. Nós podemos tirar do nosso caminho provações que nos dariam muita dificuldade, muita dor,
e nós ganhamos a oportunidade de ter um novo aprendizado com um efeito muito mais leve do que poderia ser. Inclusive aqui, olha, só comentando mais uma coisa da lei de causa e efeito, né? Eu trouxe aqui essas ondas, né? Lembrando daqueles elétrons que eu comentei aí do salto quântico. Tem até um documentário muito interessante, acho que chama Quem Somos Nós, né? Acho que tem o primeiro, depois tem o segundo, depois procurem lá na internet que deve ter. Foi feita uma experiência no laboratório e que as partículas, os elétrons se comportavam ora como partículas, ora como ondas. Eles tinham um comportamento ondulatório. E essa variação espetacular do comportamento desses elétrons qual era a variável que fazia essa mudança? O olho do observador. Então, quando o observador estava olhando a experiência, os elétrons se comportavam como partículas bem materiais, né? Partículas em si. E só que quando o observador não estava olhando diretamente a experiência, os elétrons se comportavam como ondas, né? Já mudando radicalmente o seu comportamento. Isso mostra que a nossa influência no mundo material, na nossa consciência, é muito forte. E que pode realmente fazer a lei de causa e efeito ter considerações, particularidades muito, muito amplas, né? Sempre focando na bondade infinita de Deus para nós. Que a ideia é que todos nós façamos o caminho evolutivo do progresso da melhor maneira possível e que as reprimendas, os corretivos que nos sejam dados, não é no sentido de apenas de castigar, de fazer sofrer, mas sim de dar a você o que é necessário para que você tenha esse insight, essa consciência para a sua melhora espiritual. Eu trouxe aqui como exemplo disso um outro texto muito interessante que é retirado do livro A Vida Prescreve, escrito pelo Chico e também pelo Valdo Vieira, na questão do merecimento, que é justamente que mexe muito nessa lei de causa e efeito. Para isso, nós temos aqui o exemplo do nosso amigo Saturnino, que ele sofreu um acidente na mão, teve que fazer uma operação de emergência, mas acabou perdendo o dedo do polegar. E ele era um homem muito bom, muito justo, e as pessoas diziam assim, poxa, mas ele é um homem tão bom, tão correto, como ele sofre uma coisa tão triste como essa? E ele era um espírita fervoroso, frequentador lá de uma casa espírita. E logo depois do acidente, o mentor espiritual dele contou para ele que há cerca de 80 anos ele havia sido um poderoso senhor de escravos e por um capricho, um ataque de ira, ele havia pego o braço do seu escravo e feito moer lá naquele engenho, né, naquelas máquinas de moer cana-de-açúcar, moer farinha, etc. E por causa disso ele tinha, inclusive por própria escolha, por um livramento psicológico, escolhido fazer o mesmo tipo, sofrer o mesmo tipo de situação. Mas justamente, e ele iria perder o braço, mas justamente por ele ser um homem justo, que ele estava usando o seu livre-arbítrio para fazer um aprimoramento moral nessa vida, ele sofreu esse abrandamento, esse livramento pelo seu próprio mérito. Então foi apenas um dedo. Isso mostra como a vocação e a lei de causa e efeito ela está muito interrelacionada e por isso que nós devemos sempre, a todo instante, tentar ser uma pessoa de bem. Como o homem e a mulher de bem, né? Todos que querem ser pessoas corretas, fazem. Elas, ao deitar, elas perguntam para a sua consciência. Eu fiz todo o bem que era possível, eu me esforcei em tudo que eu podia.
Eu estou em paz com a minha consciência e é nisso que está a beleza do nosso progresso, da nossa reforma íntima, né? Da nossa redenção. Nós temos a possibilidade de melhorar a cada instante, né? A cada segundo da nossa vida, porque na realidade não existe o que é sagrado e o que é profano, né? Longe de dogmas e de fanatismo, nós devemos lembrar o seguinte, que todo momento da nossa vida é sagrado e nós devemos sempre tentar fazer o melhor possível para seguir as leis divinas. Então, eu vou deixando aqui a nossa palestra chegar ao fim e vou apenas comentar aqui um pensamento de Carl Jung que eu trouxe, que são frases muito bonitas, que fazem muito sentido com o que foi discutido aqui hoje. Não há despertar de consciências sem dor. Mais uma vez eu digo, dor moral, dor de insight, né? De percepção. Como diria Jesus numa outra passagem bíblica, né? Deixa de olhar o cisco no olho do seu irmão e começa a reparar a trava no seu próprio olho, né? Porque as pessoas evitam isso. Todos os outros são sempre culpados. O governo, a pandemia, a situação financeira, e as pessoas tendem a não olhar a própria alma. Então é por isso que esse pensamento está aqui. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. A autoanálise, a autorreflexão que nos leva à verdadeira reforma íntima. E então eu vou deixando aqui o meu desejo de muita paz, muita luz para todos vocês e que a semana seja abençoada com muita sabedoria e serenidade. Um beijo, um forte abraço a todos.